Terça-feira, 2 de fevereiro de 2021. O Bom Dia Maranhão está começando agora e vamos a alguns dos destaques desta edição. A operação do Ministério Público fecha bares em São Luís por descumprimento das recomendações sanitárias de combate ao coronavírus. A atualização dos números da Covid-19 aqui no estado e tem início a distribuição da segunda dose da vacina para municípios maranhenses. Reforço na saúde. O governo abre novos leitos no Hospital Aquiles Lisboa, aqui na capital São Luís. E na política a gente mostra como foram as eleições na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. E que seja um ótimo dia para você que nos acompanha logo nas primeiras horas da manhã, a partir das 7 horas da manhã, levando muita informação para você que nos acompanha aqui na TV Difusora, que você já sabe, você fica muito bem informado, você que acorda cedinho, toma café com o Silvio Alves, a partir das 6 horas da manhã, com Bandeira 2, e logo depois a gente vai levando, tocando muita informação com as principais notícias de todo o estado do Maranhão, aqui no Bom Dia, na TV Difusora. Agradecendo o carinho da audiência de você também que nos acompanha nas redes sociais e, claro, que também na tela da TV Difusora. Que seja uma ótima terça-feira, um ótimo dia para todos vocês que nos acompanham, essa audiência gigantesca em todo o estado do Maranhão. A gente começa esta edição do Bom Dia Maranhão falando, mostrando como é que está o trânsito aqui na capital São Luís, em pontos importantes aqui da capital São Luís. Aqui na tela já, nosso repórter cinematográfico Joel Oliveira, mostrando aqui no Centro de Operações da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, essa parceria importante que a gente tem para levar para vocês essa prestação de serviço. Você que está em casa quer saber como é que vai ficar o trânsito, como é que está o trânsito ao vivo e como é que vai ficar logo aí para você sair de casa. A gente já começa aqui por essa câmera localizada na Avenida Daniel de Latouche, nas proximidades ali, como o próprio nome já especifica, nas proximidades do Shopping da Ilha. Trânsito tranquilo neste momento, é uma avenida importante, uma avenida com grande movimentação, ali na altura do Maranhão Novo, acesso ao bairro do Ipásia, ou então acesso ali ao elevado da Coama, bairros como Coama, Bequimão, enfim, aquela área um pouco mais distante da região central da cidade, e nesse outro sentido, onde o semáforo abre agora, pessoas que estão vindo em direção à região central de São Luís. Trânsito já intenso, fluxo já intenso desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, mas tranquilo, sem nenhum tipo aí de intercorrência, sem nenhum tipo de acidente, felizmente, menos mal, mas é preciso ter paciência. A gente segue para outro ponto aqui do trânsito na capital São Luís, são pontos importantes, de grande fluxo de veículos, grandes corredores aqui da capital São Luís. Agora a gente segue para a Avenida dos Franceses. Neste momento, a Avenida dos Franceses, a gente percebe que o trânsito sempre é intenso, na Avenida dos Franceses, nos dois sentidos. Tanto aquelas pessoas, motociclistas fazendo aqui um mau exemplo, provavelmente deve ser multado, passando por cima do canteiro central, o que é errado, tem uma curva bem ali à frente, não é isso? Infelizmente, é isso que ocasiona muitos acidentes. Essa imprudência por parte das pessoas que estão inseridas no trânsito. E aí a gente inclui todos, motociclista, motorista, pedestre, inclusive também, caminhoneiros, rodoviários, todos têm que ter cuidado e prudência para evitar esse tipo de situação, o que pode ocasionar acidente. Olha, a rotatória, o retorno, rotatória não, melhor dizendo, o retorno, bem ali na frente, ele para deixar de andar 20, 30 metros, passa por cima do canteiro central, o que é errado, uma infração. Mas o trânsito já está aí intenso na Avenida dos Franceses, aí nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. Prudência e vamos evitar infração que pode ocasionar acidentes. A gente segue para outro ponto aqui na capital São Luís, após esse flagrante que a gente conseguiu registrar aqui na Avenida dos Franceses. Outro ponto importante aqui de São Luís, a Avenida Jerônimo de Albuquerque, um dos principais e maiores corredores aqui da capital São Luís. A gente já sabe a dinâmica, na Avenida Jerônimo de Albuquerque. Sempre o trânsito mais intenso, no sentido daquelas pessoas que vêm de bairros mais distantes, como Coab e Quatraque, com destino aqui aos bairros do Vinhais, Coafuma, Bequimão, Angelim. Na verdade, essa câmara está localizada ali na altura do bairro do Angelim. O trânsito sempre é mais intenso nesse sentido. No outro, um pouco mais tranquilo, mas já tem também bastante carro trafegando neste momento. A câmera é localizada ali no antigo Roque Santeiro, como dá para a gente acompanhar. A gente segue para o último ponto, a gente mostrando, fazendo essa prestação de serviço super importante aqui dos pontos importantes aqui da capital São Luís, mostrando o trânsito agora na Avenida Guajajaras. Neste momento, 7 horas e 5 minutos, trânsito bem tranquilo na Avenida Guajajaras. A gente percebe alguns carros já circulando agora nas primeiras horas da manhã, mas trânsito bem tranquilo em relação aos outros 3 pontos. É o mais tranquilo que a gente mostrou neste momento, apesar de também
ser uma das principais avenidas aqui de São Luís, a Avenida Guajajaras. Cruzamento com a Lourenço Vieira da Silva, onde abriu o sinal neste momento. Motos já circulando, carros também. Esse cruzamento importante da Avenida Guajajaras com a Avenida Lourenço Vieira da Silva, duas importantes avenidas aqui da capital São Luís. Essa prestação de serviço super importante para você que nos acompanha desde as primeiras horas da manhã, ficando bem informado, daqui a pouco vai sair de casa para resolver aí os seus compromissos, as suas demandas diárias. Já sabe como é que fica o trânsito, a gente fazendo essa prestação de serviço logo nas primeiras horas da manhã. E acompanhando, infelizmente, flagrantes aí de infração, de irresponsabilidade por parte de algumas pessoas, o que não deve acontecer. 7h05, a gente segue com o Bom Dia Maranhão, agora mostrando ao vivo o trânsito na segunda maior cidade do estado, Imperatriz também, que tem um fluxo, uma quantidade muito grande de veículos. Imagens ao vivo que você acompanha da Avenida Getúlio Vargas, cruzamento entre as ruas Pará e Amazonas, lá na região central do município de Imperatriz. Trânsito completo, né? Ciclista, carro, motociclista e pedestre. Nesta imagem que a gente está acompanhando agora, neste momento, lá da região central do município de Imperatriz. A pedestre dando um bom exemplo, né? Provavelmente é uma estudante, está aparecendo um fardamento escolar, atravessando pela faixa de pedestre, o que é correto, os veículos também parando antes da faixa no semáforo. Trânsito bem tranquilo neste momento, nesta parte de Imperatriz também que tem um trânsito aí, um tráfego de veículos muito grande desde as primeiras horas da manhã, até porque é uma das maiores cidades aqui, a segunda maior cidade do estado. Você acompanha também imagens ao vivo do trânsito neste momento na região central do município de Imperatriz. 7h06, a gente segue com o Bom Dia Maranhão e o Maranhão apresentou o melhor desempenho do Nordeste e o quarto melhor do Brasil na geração de empregos. Notícia super positiva, um dado super positivo se formos analisar o atual cenário de dificuldade proporcionado pela pandemia do coronavírus. Foram 19.753 novos empregos com carteira assinada em 2020. Foi o melhor desempenho do Nordeste e o sétimo melhor de todo o Brasil. Os dados foram divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Ao dividir por setores de economia, o relatório aponta a área da construção civil como um dos destaques. Em 2020, foram 112.174 novos postos de trabalho, sendo mais de 4.000 novos empregos do ramo só no Maranhão. No Nordeste, 5 estados tiveram desempenho positivo: Maranhão, Ceará, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. Por aqui, os números, de acordo com o secretário do Trabalho e Economia Solidária, Joubert Alves, são resultado de medidas estratégicas para promover crescimento, mesmo em um ano atípico como foi 2020. Nós, da Secretaria do Trabalho, a pedido do governador Flávio Dino, nós sempre nos preparando para esses momentos difíceis, né? Então, no momento que precisou intensificar a questão da saúde, foi se trabalhado. Na hora de tomar medidas na questão econômica, foi também trabalhado. Então, isso hoje nós estamos colhendo o resultado de todo o compromisso que o governo do Estado tem com a sociedade, com os trabalhadores, com aqueles que mais precisam das políticas públicas. Em 2021, a meta é continuar com resultados positivos. Com esse saldo positivo de 2020, de nós termos criado de carteira assinada quase 20 mil empregos de carteira assinada, isso nos coloca num desafio muito maior ainda para 2020. Sabemos que a pandemia ainda não acabou, estamos passando por esse processo de vacinação, mas muito lento ainda. Então, nós estamos nos preparando com várias outras ações do governo do Estado para potencializar a geração de emprego e renda no nosso Estado. Pois é, a campanha de vacinação que está diretamente ligada à retomada normal aí da economia, geração de empregos, enfim, várias outras áreas, a exemplo da educação, cultura. A gente segue falando da pandemia aqui no estado do Maranhão, lamentavelmente, com uma alta do número de casos, é preciso ter controle ainda, segurança, 7h09. A gente atualiza agora os números da pandemia aqui no estado do Maranhão, segundo o boletim emitido aí pela Secretaria Estadual de Saúde. Número de casos confirmados, 207.649, isso desde o início da pandemia até ontem, o dado mais atualizado aqui das 6. Número de casos ativos, a gente já vinha chamando a atenção que ultrapassou o número de 7.000, agora já chega a 7.240. Número de óbitos, 4.708, lamentável. Número de casos recuperados, também um número super satisfatório, pessoas que conseguiram vencer a batalha contra a Covid, 195.701. Felizmente, aí a grande maioria. Número de novos casos nas últimas 24 horas identificados aí pela Secretaria Estadual de Saúde, 62 na ilha de São Luís, 4 no município de Imperatriz,
95 nas demais regiões. A gente chama a atenção que está acontecendo o trabalho de testagem, que é super importante para identificação e caso seja confirmado que a pessoa se isole. A gente torce, claro, para que seja sempre uma pessoa infectada pela Covid, que não tenha sintomas tão graves para não gerar um colapso, já que já está tendo alta da ocupação de leitos. Isso tanto na rede pública quanto na rede particular de saúde no estado do Maranhão e todo o Brasil enfrentando aí um problema muito grave em relação a essa questão da pandemia. 7 horas e 10 minutos e 20 amostras de pacientes que tiveram alguma suspeita de Covid-19 aqui no Maranhão, com características que poderiam indicar a presença de uma variante do novo coronavírus, estão sendo investigadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Eduardo Bueno tem mais detalhes. Bueno, a gente sabe que essas novas cepa, né, já foram identificadas inclusive em outros estados. Há a possibilidade aqui, isso ainda está sendo estudado. Mas que informações que você tem a respeito deste assunto para a gente? Muito bom dia. Bom trabalho, Bueno. Oi, Eduardo, um ótimo dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a Secretaria de Estado da Saúde informou em nota ontem que 20 pessoas, existem 20 amostras genéticas de pessoas que foram enviadas para o Instituto Evandro Chagas, justamente para saber, para investigar se elas foram infectadas ou não com essa nova variante. Só para a gente informar a população, o Instituto Evandro Chagas é o laboratório escolhido como referência pelo Ministério da Saúde para justamente identificar essa nova cepa ou não. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, viu, Eduardo, essas pessoas teriam estado na fronteira aqui. Agora, a SES não informou se elas foram para o estado do Amazonas ou não. A gente sabe bastante também que o estado do Amazonas, pelo menos no mês de janeiro, 93% das infecções foram por esse novo tipo do coronavírus que foi identificado por lá. A SES, inclusive, informou, viu, Eduardo, que o Instituto Evandro Chagas tem um prazo de 60 dias para informar o resultado desses exames, que são exames PCR, aquele teste de ouro que consegue saber, por exemplo, a quantidade e o tipo do vírus. Então, enquanto esses resultados não saem, a recomendação, é claro, é aquelas de sempre: utilização de máscara, evitar aglomerações, tomar todo o cuidado, né? Porque ainda não se sabe se essa nova cepa do coronavírus já está circulando aqui no estado. Então, essas amostras genéticas foram enviadas para a análise e agora, então, até 60 dias, o laboratório Evandro Chagas tem condições de dizer se há ou não esse novo coronavírus, esse novo do novo, né? Essa nova cepa do coronavírus circulando aqui no estado. Agora, só para a gente saber também, viu, Eduardo, a SES também ainda não consegue definir se essas pessoas foram reinfectadas, ou seja, elas pegaram aquela primeira cepa do coronavírus, aí no prazo de 90 dias acabaram se infectando novamente. Tudo isso vai ser esclarecido quando esses exames, o resultado deles pelo menos, forem divulgados. São pessoas que estão sintomáticas ou que morreram vítimas da Covid-19, pelo menos é o que informa a Secretaria de Estado da Saúde. Eu volto ao estúdio com você, Eduardo Ericeira. Pois é, Bueno, mesmo uma pandemia que começou ainda no ano passado, vai completar um ano aqui desde o primeiro caso. No Brasil, tudo ainda muito novo, sendo investigado, perguntas sem respostas a respeito dessa pandemia. Obrigado, Bueno, pelas informações. A gente segue falando dessa situação, só lembrando que as vacinas já começaram a ser disponibilizadas para alguns municípios maranhenses. A segunda dose da vacina, no caso, municípios que já começaram a vacinar, todos os municípios maranhenses, assim como boa parte do Brasil, a segunda dose já começou a ser disponibilizada para alguns municípios maranhenses. E aqui no Bom Dia Maranhão a gente confere agora o total de pessoas imunizadas desde o início da vacinação. Essa segunda dose que deve começar em breve a ser aplicada, já que já estão sendo enviadas a municípios aqui do estado do Maranhão. Vacinas aplicadas até agora, isso em todo o estado, 56.435 doses. Vacinas aplicadas especificamente aqui na capital São Luís, já chega a 24.210. 56.435 no estado do Maranhão, 24.210 somente aqui na capital São Luís. E à medida que essas doses vão chegando, mais pessoas, claro, serão imunizadas, começando por aqueles grupos prioritários e assim sucessivamente, até que grande parte, ou melhor, toda a população brasileira seja vacinada. 7 horas e 14 minutos e o governo do estado inaugurou 50 novos leitos no Hospital Aquiles Lisboa, na área Itaquibacanga, aqui na capital São Luís. Os leitos poderão atender pacientes infectados pela Covid, mas não serão exclusivos.
Com a inauguração dos novos leitos, subiu para 68 o número de enfermarias no Hospital Aquiles, Lisboa, na Aritaquibacanga, na capital São Luís. Esses 50 leitos têm uma importância imensurável, principalmente para a Aritaquibacanga, que é uma luta já de algum tempo, por o término dessa obra, por o término dessa reforma, para que possa ser entregue à população mais esse equipamento para contribuir. Os 50 novos leitos garantem a expansão da unidade administrada pela empresa maranhense de serviços hospitalares. Esses leitos de UTI, com as salas de cirurgias que vão ser inauguradas daqui a 2 meses, faz com que o Aqui de Lisboa mude de perfil e fortaleça a nossa rede pública de saúde. A abertura de novos leitos aqui na capital São Luís acontece em um momento fundamental, com a elevação do número de casos da Covid-19 aqui na Grande Ilha. O secretário estadual de Saúde explicou como está sendo feito o planejamento por conta da alta do número de casos de coronavírus. Todo o planejamento da Secretaria Estadual de Saúde, ela foi feito não só pensando no momento da doença, do Covid-19, mas também pensando no que ficaria de legado depois que a gente controlasse a pandemia. Por isso a gente apostou não em estruturas móveis, não em estruturas de campanha, mas estruturas que ficariam como um legado permanente para a rede de assistência à saúde. O vice-governador destacou que o Estado conta hoje com 50 milhões de reais disponíveis para a compra da vacina, mas alertou que é dever do governo federal adquirir mais vacinas e repassar aos estados. Ele cobrou celeridade e diplomacia. E a gente espera que o governo federal agilize esse processo, para que a gente possa atingir rapidamente. A gente já provou que tem competência, em parceria com as prefeituras, de chegar rápido e executar esse plano. Só precisa que a vacina chegue o mais rápido possível. Apesar da gente ter o recurso alocado para isso, mas existe uma dificuldade diplomática no que diz respeito aos estados adquirirem. Importante na abertura de novos leitos, que vai agregar aí já a rede pública de saúde. Como o secretário falou, eu estive ontem na inauguração dos novos leitos, os hospitais de campanha, há essa possibilidade, não há nada confirmado, mas isso aí depende muito da variação, né, do crescimento ou da diminuição, que é o que a gente torce, claro que reduza o número de casos, que possa ser controlado e essa curva da incidência do novo coronavírus possa cair aqui no estado do Maranhão, assim como em todo o Brasil. Não está descartada a questão de leitos móveis, leitos que acabam não ficando, né, para a rede pública estadual, mas ainda não há nada confirmado. É mais importante, claro, você inaugurar leitos em hospitais que fica aí à disposição da população, mesmo com o fim da pandemia. Não são leitos exclusivos, mas pode ser que esses leitos inaugurados no Hospital Aquiles de Lisboa possam receber aí pacientes infectados pela Covid. Isso vai depender muito da dinâmica da doença. Como eu disse, claro que a gente torce para que essa curva decresça aqui no estado do Maranhão. 7h18 e ainda falando de saúde, você vai conhecer agora um projeto realizado em Imperatriz que auxilia pacientes na recuperação de sintomas provocados pelo diabetes. É o primeiro mês de atendimento do Raimundo com a cirurgiã vascular Luanda Dantas, do programa Pé Diabéticos. Nos 4 meses que ele cuida de um ferimento, começou a sentir melhora quando chegou aqui. Grande, bem melhor mesmo. O programa foi iniciado há cerca de 12 anos. No advento desse projeto, a gente pode acolher esses pacientes, né, mais precocemente. Assim que ele tem condição de alta, ele já vem então para o ambulatório e a gente fica seguindo de forma adequada. Maria das Dores é diabética, tem pressão alta, problema cardíaco. Desde 2011, luta com uma lesão no pé esquerdo que a fez perder 5 dedos. No começo, quando eu amputo um dedo, eu venho um todo dia. Aí quando passa assim uns 15 dias, eu venho uma vez na semana, 2. O caso da dona Maria de Nazaré é mais simples. Há um mês, ela soube da existência do programa Pé Diabético e procurou atendimento. Eu só faço aqui. Só elas é que faz o curativo. Tô melhor, sim. O encaminhamento ao programa deve ser feito pela Unidade Básica de Saúde do bairro onde o paciente mora ou pelo Socorrão. A equipe, formada pela cirurgiã vascular Luanda Dantas, uma enfermeira e 2 técnicas em enfermagem, atende de 25 a 30 pessoas por dia. Então, eles não só são curados, mas também eles são acompanhados de acordo com o risco que eles representam em termos de perda de membros. Vamos ao vivo para a região Tocantina. A gente acompanha essa reportagem lá no município de Imperatriz, agora trazendo informações ao vivo com o Emerson Pinto, que participa conosco. Emerson, muito bom dia a todos aí na TV Difusora Sul, bom trabalho.
Bom dia, Eduardo. Bom dia a você que acompanha a nossa programação em todo o estado do Maranhão e também no vizinho estado do Tocantins. Vamos falar agora sobre violência contra a mulher. Infelizmente, casos continuam sendo registrados aqui em Imperatriz, como este caso que nós acompanhamos ontem aqui na cidade. Na área central da cidade, uma mulher ficou durante horas trancada dentro da própria casa pelo próprio marido. Depois de uma discussão, o homem saiu de casa, trancou a porta, levou a chave e o pior, deixou um recado. Disse que quando retornasse, iria matar a esposa. Ela não esperou, teve atitude, acionou a polícia e a polícia foi deslocada, né? O 3º Batalhão de Polícia Militar deslocou 3 guarnições para o endereço e lá uma das guarnições teve que arrebentar a porta para retirar a mulher. Além dela, 2 crianças, né, filhos do casal, estavam também dentro da residência. A mulher foi encaminhada para a delegacia, onde prestou depoimento e durante o preenchimento ali do boletim de ocorrência, as informações que ela repassava para os policiais militares, ela informou que estava realmente com muito medo da ameaça que foi feita pelo marido. Segundo o que ela contou, o casal está em processo de separação e algumas discussões vêm acontecendo por conta da divisão de bens. Ele ontem resolveu trancar ela dentro da casa, saiu de casa e até poucos minutos atrás, agora há pouco, a gente conversava com a assessoria de imprensa do 3º BPM e a informação é de que o homem ainda não tinha sido preso. Então teve esse caso e à noite também foi conduzido para a delegacia, para o plantão central da Polícia Civil aqui em Imperatriz, um homem que extorquia a ex-mulher. Segundo informações, ele saiu da cadeia há pouco tempo e voltou até o endereço onde mora a ex-mulher e passou a fazer ameaças a ela. E dizia que até pararia, né, de ameaçar se ela pagasse para ele a quantia de R$1.000. Depois pediu R$2.000, exigindo dinheiro da ex-mulher, né, alegando que se ela pagasse, ele deixaria de ameaçá-la. São casos que, infelizmente, acontecem aqui na nossa cidade, a gente narra agora aqui na nossa programação. E em Açailândia, município cerca de 70 quilômetros aqui de Imperatriz, o dia foi muito movimentado ontem por conta de uma situação na unidade prisional de ressocialização. Lá, os policiais penitenciários notaram que tinham um preso que vivia com frequência postando fotos nas redes sociais. Foram atrás desse celular. Quando tentaram entrar na cela, os presos tiveram uma reação, colocaram colchões impedindo a entrada dos policiais penitenciários, teve toda uma confusão. Daí chamaram a Polícia Militar esvaziou 4 celas e nas buscas feitas dentro dessas celas, pelo menos 6 celulares, esses números ainda estão sendo atualizados, mas a informação é que 6 celulares foram encontrados, isso na unidade de ressocialização do município de Açailândia. É outra situação que a gente também está acompanhando, a TV Difusora Sul está acompanhando aqui em Imperatriz. Voltamos com você, Eduardo. Obrigado, Hermes, pelas informações. A gente espera a atualização desses dados, né? Felizmente a mulher denunciou e esse bandido foi preso. Casos aí de possibilidade de feminicídio, felizmente tiveram um final aí que as pessoas, as mulheres denunciaram, os homens foram presos. E esse caso também lá de Açailândia que a gente segue acompanhando, você traz mais informações. 6 celulares, grande abraço aí a todos na TV Difusora Sul, encontrado aí nas mãos de presos, o que não é correto, claro. Mas a gente traz atualização, certamente, a nossa equipe lá da TV Difusora Sul, mobilizada para trazer essas informações atualizadas para você que nos acompanha aqui na TV Difusora. 7h23 e no próximo bloco você vai acompanhar que uma operação do Ministério Público fecha bares aqui em São Luís por descumprimento das recomendações sanitárias de combate ao coronavírus. E mais, policial morre em acidente na região metropolitana. A gente comenta sobre esse e outros casos na área de segurança, já no próximo bloco com Silva Alves. Agora são 7h24, a gente vai a um rápido intervalo com imagens ao vivo da Avenida Carlos Cunha, aqui na capital São Luís. 7h24, trânsito já mais intenso nesse momento. A gente volta já aqui com o Bom Dia Maranhão. Sete horas e 27 minutos e a gente retorna com o Bom Dia Maranhão falando da violência no trânsito. Em Imperatriz, uma pessoa morreu em um acidente de moto e um carro foi arrastado por um trem no município de Ribamar Fiquene. O Wallace Chaves da Silva tinha 35 anos de idade. Ele morreu vítima deste acidente envolvendo a moto que ele conduzia e um veículo de passeio. O caso aconteceu na tarde de domingo na avenida de acesso ao bairro Sebastião Regis.
Segundo informações de testemunhas, o motociclista tentou ultrapassar um carro e bateu de frente com outro automóvel que trafegava no sentido contrário. A vítima morreu no local. Em Ribamar Fiquene, a aproximadamente 50 quilômetros de Imperatriz, o condutor de um veículo de passeio tentou fazer a travessia da linha férrea quando teve o carro arrastado por um trem. O acidente resultou em danos materiais. Ainda na noite de ontem, o 3º Batalhão de Bombeiros Militar aqui de Imperatriz foi acionado para o Rio Tocantins, onde uma lancha que transportava 8 pessoas afundou. Com auxílio de boias e coletes, todos os passageiros conseguiram chegar à margem. Na manhã de hoje, os bombeiros aguardavam a chegada do proprietário da lancha, que deveria solicitar a retirada da embarcação do fundo do rio. Não sabemos ainda o tamanho da embarcação, que se comportava as 8 pessoas mesmo, até porque ainda não começaram as buscas, né, pela embarcação. Estamos aguardando ainda o proprietário vir aqui dar maiores informações. Mas a recomendação é nunca ultrapassar a quantidade, a capacidade de ocupantes de uma embarcação, tá? E sempre ter o número exato de coletes salva-vida para cada pessoa. A operação do Ministério Público fechou bares que não estavam cumprindo as regras de combate à Covid-19 aqui em São Luís. Durante o fim de semana, os donos dos estabelecimentos também foram autuados. 3 bares em regiões diferentes da capital foram fechados na Operação Apócrates, que além de fiscalizar poluição sonora, também monitora espaços que descumprem o decreto 36.203 de outubro de 2020 do governo do estado, que contém normas estaduais para combater a Covid-19. O artigo 4 proíbe aglomerações e tem quantidade máxima de ocupação nos ambientes, mas na prática, as equipes autuaram donos de estabelecimentos por descumprir o que está previsto no documento. Acabou chegando em determinados estabelecimentos em que o quantitativo de pessoas era muito superior a 150 pessoas. Deviam ter entre 300 e 400 pessoas nos locais em que os proprietários e os promotores dos eventos foram conduzidos até a delegacia para que fosse lavrado o termo circunstanciado de ocorrência pela prática do crime de infração de medida sanitária. A operação é realizada com a atuação do Ministério Público, Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros de forma permanente. Quem descumprir as normas em vigência responde a processo criminal, além de ter a licença cassada. Primeiro, dialogamos, estamos conversando com os produtores de eventos. Quando nós sabemos que vai acontecer algum evento que possa, pela própria estrutura, superar as 150 pessoas, a gente entra em contato, pede para que não seja realizado. E, enfim, se o diálogo não surtir efeito, aí nós vamos partir para a parte repressiva. E aí é prisão e processo criminal, algo que não é do nosso interesse. Então, queremos resolver primeiramente pelo diálogo. A gente segue falando de segurança aqui no Bom Dia Maranhão, já comigo, Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, a gente começa falando sobre um soldado da Polícia Militar, lotado no batalhão da Polícia Rodoviária Estadual, que lamentavelmente acabou morrendo em um acidente de trânsito aqui na região metropolitana, né? Exato. Esse acidente, Eduardo, aconteceu ali na Estrada da Maioba, que é a rodovia MA 202. Uma infelicidade, o policial chocou-se com uma moto. Ele era do policiamento motorizado do BPRV, do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, e eles estavam indo em comboio, a van, mas as viaturas e a moto, porque eles fazem um tipo de contenção, policiamento ali naquelas MAs, MA 203, 202, 201, e no início da noite de ontem ele acabou chocando-se com uma moto que vinha em sentido contrário. Havia um casal nessa moto, o casal também ficou ferido, mas por infelicidade o Góes ele bateu, depois da batida ele caiu para debaixo da van que vinha logo em seguida, a van da própria corporação, e aí ele foi atingido e infelizmente acabou perdendo a vida no local. O segundo policial que morre, contando com o caso da morte do Tenente Coronel Ronils, que foi morto na semana passada, né? Esse foi de um caso de um latrocínio, embora seja um caso diferente, mas são da corporação, são da mesma corporação. Uma baixa são muito duas grande, baixas, né? São duas perdas na corporação da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Se for esse caso, tem que ser analisado, né? Porque... Veja bem, Eduardo, aquela rodovia,
já muito se precisa discutir essa questão da ampliação e duplicação dessas rodovias, no caso da MA-202. É algo que você tem que discutir, é uma questão de infraestrutura, né, Silvão? Você vê que ali cresceu bastante, são inúmeros condomínios, tem vários condomínios que ainda não foram entregues. Lá na 201, que é a cidade de São José de Ribamar, também é a mesma coisa. Todas as rodovias estaduais, na verdade, né, Silvão? Não tem acostamento e aí você vê que é uma colisão frontal. Sim. Colisão frontal, porque não há espaço, né? Você imagina a situação, né, Silva, desses policiais que estavam na van, os policiais que estavam no comboio, a própria corporação BPRV, uma situação como essa, uma tristeza muito grande, de fato lamentável. Realmente. Silvan, a Senarc prendeu em flagrante um homem no bairro da Madre Deus por conta aí tinha envolvimento no tráfico de drogas, não é isso? Exato. O que chama a atenção, essa aí foi mais uma prisão feita, a população tem respondido bem essa questão aí de fazer a denúncia pelo WhatsApp da Senarc. Esse homem aí, a polícia tinha informação que ele vinha traficando lá na Madre Deus. O que chamou a atenção foi o fato do local onde ele escondia a droga. Tinha droga dentro do controle remoto da televisão, né, que é uma forma inusitada, chamou a atenção da polícia, e aí na caixa de energia, né, onde ficam os interruptores. E tinha lá droga, tipo crack e também maconha, lá dentro da caixa de energia, lá onde ficam os interruptores lá. Um risco muito grande de acidente, né? E mesmo assim ele escondia essa droga lá nesse local. Ele foi preso, levado lá para a Senarc, onde ele foi autuado em flagrante. Ontem, inclusive, falou aqui da apreensão da pasta base, né, Silva? Mais de R$1 milhão agora. Né? Essa luta constante aí da polícia contra o tráfico de drogas. Silva, a Secretaria de Segurança Pública, a gente vai falar agora sobre o caso de um auxiliar de polícia, né? Que acabou, claro, a Secretaria de Segurança Pública, como eu havia falado, sobre esse assunto, está investigando essa situação, que foram 2 policiais militares, me parece que estão envolvidos na morte de um auxiliar de polícia civil, que foi morto dentro de uma UPA aqui na capital, não é isso? Exato. Esse crime, Eduardo, foi naquela quinta-feira, sangrenta, na semana passada. Inclusive trouxe aqui, destacou. Isso, né, exatamente. O Salomão, ele era auxiliar de perito e houve um mal entendido, uma abordagem mal feita, porque esses policiais, eles estavam à procura dos envolvidos no caso da morte do tenente-coronel Ronilson. E aí o Salomão, ele vinha num carrinho lotação, depois de dar aula lá na cidade de Pinheiro. Ele era auxiliar de perito e também lecionava lá na cidade de Pinheiro. E aí, para voltar mais rápido, ele ia voltar de van, ia lá, voltava de van e pegava o carrinho lotação para completar a viagem, para chegar em casa. Os policiais interceptaram esse veículo, ele ficou com medo, segundo o motorista desse carrinho lotação, já foi ouvido várias vezes, 2 vezes na delegacia, e ele disse que quando eles mandaram parar o carro, o grande medo do Salomão é que, como era um carro descaracterizado, e os policiais também não estavam caracterizados, é de que fosse indivíduo de facção, um assalto, entendeu? Então, quando o carro foi interceptado... Você não é obrigado a conhecer todo mundo, né, Silvão? Exatamente. Ele entrou em desespero e correu para dentro da UPA, foi perseguido, né, pelos policiais, que pensavam se tratar de um criminoso, e aí teve uma troca de tiros lá, e onde infelizmente o Salomão foi atingido. Um tenente e um cabo da Polícia Militar foram apresentados ontem na SHPP, né, eles estariam envolvidos nesse crime aí. Já prestaram inclusive depoimento, né? Já prestaram depoimento ontem, eles foram prestar depoimento ontem, e a polícia trabalha, viu, Eduardo, na possibilidade de que, além desse caso do Salomão, de que esses policiais eles possam estar envolvidos também em outros crimes que ocorreram naquela quinta-feira. Tá, a gente segue acompanhando e falando, claro. Sim, a gente tá. Segue acompanhando, Silvan trazendo detalhes no Bandeira 2, a gente aqui também no Bom Dia Maranhão. Obrigado, Silvan. Ok, bom dia, Eduardo. Bom dia a você, bom dia a todos. Obrigado, Silvan Alves. Boa terça-feira para você. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, agora 7h36, e vai ser investigado o acidente que 3 pessoas saíram nessa área de segurança, 3 pessoas ficaram feridas após caírem de uma roda gigante em um parque de diversões aqui em São Luís. O local não tinha autorização para funcionar. O acidente aconteceu neste parque de diversões instalado no bairro da Vila Embratel. A ocorrência foi na noite do último sábado. Horas depois, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local e constatou que o parque estava funcionando na clandestinidade. A equipe do Corpo de Bombeiros, que esteve no local, verificou com o proprietário, os documentos necessários. E eles não possuíam o certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros, que é indispensável para que esse parque estivesse em funcionamento. Essa não é a primeira vez que um acidente nessas circunstâncias é registrado na capital. Em setembro de 2015, a comerciária Luzivânia Brito e a filha dela foram arremessadas de um brinquedo em um parque de diversões. E o que deveria ter sido um momento de lazer
acabou se tornando uma tragédia. Luzivânia teve um dos pulmões perfurados na queda e faleceu uma semana depois do acidente. Sem as autorizações necessárias que atestam principalmente a segurança, tanto a roda gigante como os demais brinquedos desse parque agora estão impedidos de funcionar. Os responsáveis por toda essa estrutura também foram multados pelo Corpo de Bombeiros. Já não poderia funcionar antes porque ele não possuía os documentos e agora que o Corpo de Bombeiros interditou, ele continua sem poder funcionar. Pois é. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, agora 7 horas e 38 minutos. A gente vai agora ao vivo para a região dos Cocais, sai aqui da capital São Luís, vai direto para a região dos Cocais. É a Raquel Souza que traz as informações de Caxias e da região, participa aqui conosco. Olá, Raquel, muito bom dia a você, bom dia a todos aí na TV Sinal Verde. Uma ótima terça-feira. Olá, uma ótima terça-feira para você, Eduardo, uma ótima terça-feira para todos. Olha só, a Polícia Rodoviária Federal de Caxias apreendeu em sua unidade operacional, no posto fiscal, uma carreta que estava adulterada. Trata-se de um cavalo-trator com placa do estado do Pará. A ação ocorreu após uma vistoria no veículo na parte do semi-reboque, onde foi identificado indícios de adulteração. O condutor informou à PRF que mora em Goiânia, estado de Goiás, e que foi contratado pelo dono do veículo para trabalhar para ele. Disse também que foi buscar o veículo em uma oficina mecânica em Garanhuns, estado de Pernambuco, a qual não se lembrava do nome, que viajou para carregar em Recife e que naquele momento já estava saindo de Recife para São Luís, quando foi abordado pela equipe da PRF. O homem, então, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Além desse veículo, a PRF de Caxias também apreendeu duas motos, inicialmente duas motos, após seus condutores serem vistos adentrando em um desvio que beira a BR-316, já próximo ao posto fiscal. Os policiais, então, conseguiram interceptar os veículos quando os condutores ainda faziam o percurso naquele trecho. E com a abordagem, os policiais levaram as motos para o posto e verificou que uma delas estava adulterada. O dono do veículo justificou que a motocicleta estava no nome de sua esposa e que há cerca de 2 anos fez um serviço no motor em uma oficina próximo de sua casa e que não sabia identificar o nome do proprietário. Então, essa ocorrência foi também levada ao plantão central da Polícia Civil de Caxias. Lembrando, Eduardo, que esse desvio que beira a margem da BR-316, próximo ao posto fiscal da PRF, é bastante utilizado por condutores de moto, Muitos deles na tentativa aí de fugir de uma fiscalização. Portanto, essas duas apreensões são o destaque de hoje e a gente volta com você desejando uma ótima terça-feira, é claro. O correto é que esteja tudo correto, Raquel? A documentação, tanto do condutor, quanto da motocicleta, quanto de qualquer veículo, para que não possa fugir de fiscalização e ande corretamente. Obrigado, Raquel. Um grande abraço a você, a todos aí na TV Sinal Verde, a toda a população do município de Caxias e da região. 7h40, a gente segue com o Bom Dia Maranhão, agora falando da previsão do tempo. Vamos aí direto para Imperatriz, com imagens ao vivo, começar aí pela segunda maior cidade do estado, município de Imperatriz. Previsão para essa terça-feira é de predomínio de tempo nublado e pancada esparsa de chuva a qualquer momento. Pelo menos essa é a previsão para esta terça-feira. Você já acompanha aqui imagens ao vivo do tempo na cidade de Imperatriz, essa bela imagem da Beira-Rio, com boa parte da cidade de Imperatriz. Céu nublado, tá meio a meio, nublado, do outro lado ali o sol tentando sair, mas uma manhã bonita, uma manhã de terça-feira bonita lá no município de Imperatriz. Não chove neste momento, o tempo está mais aberto do que nublado, mas pode chover a qualquer momento, segundo a previsão para esta terça-feira. A mínima é de 24, a máxima é de 31 graus para o município de Imperatriz. Bela imagem da cidade de Imperatriz. Agora a gente vem aqui para a capital São Luís, previsão para esta terça-feira de predomínio de muitas nuvens e pancada esparsa de chuva também a qualquer momento, principalmente nos períodos da tarde e da noite. Pode ser que chova à tarde e à noite aqui na capital São Luís. Pelo menos agora o tempo amanhece pouco nublado também, mais nublado que em Imperatriz, um pouco ali do céu azul, como a gente dá para perceber com essa imagem também
Bela imagem aí da capital maranhense, da Baía de São Marcos, ali ao fundo daquela área da península. O tempo nublado, né? Agora com a imagem já abrindo, a gente percebe que o tempo está bem nublado aqui na capital São Luís na manhã desta terça-feira. Segundo a previsão, pode ser que chova principalmente no período da tarde e da noite. Tem chovido muito aqui na capital maranhense neste mês de fevereiro. Previsão para hoje é mínima de 25, máxima de 30 graus já janeiro e também no mês de fevereiro. Hoje o segundo dia, mas já choveu ontem e a previsão de chuva ainda hoje. 7h42, a gente segue com a previsão do tempo, agora trazendo imagens ao vivo do município de Açailândia, onde predomina hoje sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Pelo menos essa é a previsão, pode chover rápido aí nesses dois períodos, no dia, agora pela manhã e também à noite. Imagens ao vivo lá da cidade de Açailândia, sol já brilhando lá no município de Açailândia, essa imagem aberta também que a gente pode acompanhar boa parte da cidade. Há previsão de chuva, mas pelo menos amanheceu com o sol brilhando lá no céu de Açailândia. A previsão para hoje é de mínima de 24 e a máxima de 33 graus lá na cidade de Açailândia. 7h43, a gente segue falando ainda da previsão do tempo aqui no estado do Maranhão, trazendo outros 3 municípios maranhenses, falando ainda da previsão do tempo. Será que vai chover? Será que vai fazer sol em cidades maranhenses, em cidades do interior do estado? Você já olha aqui na tela, começando aqui pelo município de Caxias, onde predomina muitas nuvens e pancada esparsa de chuva a qualquer momento, mínima de 23, máxima de 32 graus. Seguimos agora para a cidade de Balsas. Predomina hoje céu com tempo nublado, com pancada esparsa de chuva também a qualquer momento. Pode ser que chova em Balsas, preciso que as pessoas tenham atenção. Mínima de 22, máxima de 31 graus, já saem de casa aí preparadas. Seguimos agora para finalizar o município de Itapecuru-Mirim, próximo aqui à capital São Luís. Predomina muitas nuvens e pancada esparsa de chuva também a qualquer momento, principalmente na tarde, e também pode ser que chova à noite lá na cidade de Itapecuru-Mirim. Mínima de 24, máxima de 30 graus, as máximas todas ultrapassando aí, chegando à casa dos 30 ou ultrapassando os 30 graus também, com previsão de chuva, mas muito calor. 7h44, você vai acompanhar no próximo bloco, aqui no Bom Dia Maranhão, os bastidores da política com o John Coutrin. Nós vamos destacar a volta dos trabalhos nos legislativos estadual e municipal aqui da capital São Luís. E ainda Senado e Câmara dos Deputados aprovam aí, votam, fazem a votação e escolhem os seus novos presidentes. Você vai ver como é que foi as eleições no Congresso. Agora 7h44, o Bom Dia Maranhão volta já já. Sete 7h47, o Bom Dia Maranhão está de volta e o Senado já tem um novo presidente, Rodrigo Pacheco, do Democratas, de Minas Gerais. A eleição foi no meio da tarde, 3 dos 5 candidatos desistiram da disputa. O dia da eleição começou com 5 candidatos à presidência do Senado, mas às 5h20 da tarde, quando começou a votação, restaram apenas 2, Rodrigo Pacheco, do DEM, e Simone Tebet, do MDB. Os senadores Major Olímpio, do PSL, Lazier Martins, do Podemos e Jorge Cajuru, do Cidadania, desistiram das suas candidaturas em favor de Simone Tebet. No discurso antes da votação, Tebet, a primeira mulher candidata à presidência do Senado, disse que não fez barganhas. Não tenho nada a oferecer, a não ser o trabalho coletivo de todos nós, igualmente a favor do Brasil. Já Rodrigo Pacheco, que teve o apoio público do presidente Jair Bolsonaro e do agora ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pregou a independência do Senado em relação ao Poder Executivo e falou em governabilidade. Governabilidade, senhores senadores, senhoras senadoras, não é ser subserviente ao governo e não o seremos. O resultado saiu pouco antes das 7 da noite. Por 57 votos a 21, Rodrigo Pacheco derrotou Simone Tebet. Na reta final, a senadora perdeu o apoio até de seu próprio partido, que negociou cargos na mesa diretora e na presidência de comissões. O novo presidente do Senado é advogado e já foi deputado federal. Trabalharei sempre para que as diversas proposições sejam amplamente tratadas, discutidas, aprimoradas quando o caso, e que, ao final, seja assegurada a vontade da maioria. O presidente Jair Bolsonaro não teve grandes problemas no Senado nesses 2 primeiros anos de governo. Rodrigo Pacheco assume com o compromisso de dar continuidade às pautas que interessam ao governo federal, como, por exemplo, a reforma administrativa e a tributária.
Pacheco também foi eleito com o apoio de partidos de esquerda, como o PT e PCdoB, e por isso terá que fazer concessões às pautas das minorias. Outro assunto que deve ser decisivo aqui no Senado é a eventual votação da renovação do auxílio emergencial para este ano ou a ampliação do Bolsa Família. De 81 senadores, apenas 3 não votaram, 2 por motivos de saúde e 1 que está afastado porque é alvo de investigação ao ser flagrado com dinheiro na cueca. Os bastidores da política, a gente segue falando de política aqui no Bom Dia Maranhão, comigo, John Coutrinho. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente segue falando sobre essa eleição no Senado, daqui a pouco a gente vai para a Câmara dos Deputados também, uma eleição super importante para fechar ali o Congresso, mas a eleição do Senado deu a lógica, né? Já estava mais ou menos meio que caminhado essa eleição, inclusive com o apoio, né, do atual presidente, com o apoio de partidos de esquerda, como a própria repórter falou do SBT, a Bergamasco, falando aí da importância do apoio também de partidos de esquerda na cobrança também, inclusive de projetos sociais. O Rodrigo Pacheco teve uma eleição muito fácil, né? Muito fácil a eleição dele ali no Senado, a maioria dos senadores estiveram com ele. A Simone Tebet sofreu um processo de esvaziamento da candidatura dela. Perdeu apoio até do próprio partido, né? Perdeu apoio do próprio partido. Quando ela perdeu o apoio do próprio partido, até senadores do próprio MDB migraram para a candidatura do Rodrigo Pacheco. Isso enfraquece, né, John? Então enfraqueceu bastante a Simone Tebet e o Rodrigo Pacheco, que é do Democratas, né? Ele é do Democratas, acabou se elegendo ali como presidente do Senado. Importante destacar o seguinte, não é? Que, por exemplo, no Senado, ali o Democratas, que chama Rodrigo Pacheco, recebeu o apoio do MDB, né? De senadores do MDB. E a mesma coisa aconteceu na Câmara também, ou seja, os partidos, o próprio o Arthur Lira concorreu com Baleia, e esses partidos não conseguiram apoiar seus próprios candidatos. Ou seja, houve uma divisão do Democratas, que apoiava o Democratas que apoiava o Baleia Rossi, acabou migrando para a candidatura do Arthur Lira. Ou seja, os próprios partidos não conseguiram reunir suas bancadas ali, que tinham candidaturas, né, que apoiavam candidaturas para apoiá-los. Então, no Senado ali, em relação aos maranhenses, o senador Everton esteve com o Rodrigo Pacheco, né? O senador Everton do PDT, líder do PDT, muito próximo do Davi Alcolumbre, que era então o presidente do Senado. Davi Alcolumbre foi o principal articulador da candidatura do Rodrigo Pacheco. E o próprio senador Everton reuniu, inclusive, no final de semana, né, 40 senadores na casa dele. O senador Everton reuniu 40 senadores para um almoço, né? Um almoço aí até de apoiadores da candidatura do Rodrigo Pacheco. Então o senador Everton esteve também participando dessa articulação pró-Rodrigo Pacheco. 40 que é praticamente metade do Senado, não é isso? Então o senador Everton reuniu na casa dele 40 senadores para um almoço. Inclusive, claro, com a participação do Rodrigo Pacheco e do Davi Alcolumbre. Além do Everton, também apoiaram o Rodrigo Pacheco, o próprio senador Roberto Rocha, né, que é líder do PSDB, e a própria Elisiane Gama. Nós temos aí um vídeo em que o senador Everton comenta, né, analisa do ponto de vista dele como foi essa eleição ali do Senado. Vamos acompanhar. A eleição do Senado Federal, ela mostrou o quanto que no momento difícil os líderes precisam ter maturidade. Diante de muita animosidade, muita disputa, muita luta ideológica e política, muitos achavam que essa eleição no Senado Federal seria uma eleição a ferro e fogo. A democracia, a maturidade, ela prevaleceu, todos os candidatos tiveram a oportunidade de opinar, de dar as suas opiniões, de explicitar as suas plataformas e as suas propostas. Então, o Senado saiu grande, independente do seu resultado. Nós que articulamos e ajudamos a construir a eleição do presidente Rodrigo Pacheco, somos sabedores da missão que nós temos de manter a nossa casa unida. Então, eu tenho certeza que o Rodrigo Pacheco, ele irá fazer uma grande gestão, um homem preparado, fomos deputados juntos, conhecemos a sua capacidade de se relacionar, de construir, de convergir as pautas. Não é à toa que ele teve o apoio de bolsonaristas e de oposição, ou seja, o Rodrigo é um presidente eleito do parlamento, não é de um grupo A ou B, e isso é o mais importante para o Brasil.
E essa independência, né, é importante, né, John? Como o senador Everton falou, esse apoio tanto da oposição, pessoas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, quanto da oposição ao governo federal. Claro, o Senado, a Câmara dos Deputados tem essa ligação com o governo federal, mas são poderes independentes. E essa independência é importante, como o senador Everton falou, também teve o apoio dos outros dois deputados maranhenses, como você disse, o Roberto Rocha e a Elisiane Gama. O senador também falou sobre essa questão que os candidatos puderam expor suas ideias, os líderes de bloco também. Na Câmara dos Deputados, inclusive, essa exposição, essa formulação de blocos teve um probleminha antes da eleição, não é isso? Exatamente, vai parar no STF, inclusive. Hoje, né, já vai ter entrado no STF. Um pouco mais polêmica a eleição da Câmara dos Deputados. A eleição da Câmara foi mais polêmica e mais, não tão, foi disputada. Acirrada, mas, né? Apesar do placar ter mostrado mais de 300 votos. A gente mostrava ontem na nossa contabilidade aqui 288, né, e chegou a 305. Aumentou um pouquinho. Aumentou um pouquinho por conta do próprio Democratas, que abandonou, né, a candidatura do Baleia Rossi. E o que aconteceu ontem, diante da... Qual foi o fator principal dessa vitória do Arthur Lira lá na Câmara? Primeiro, a questão da liberação de emendas. 3 bilhões de emendas parlamentares foram liberadas nos últimos dias, né? Nos meses que anteciparam a eleição da Câmara. Então, promessas de cargos, né? Tomar lá da cá, tendo em vista que a candidatura do Arthur Lira era o candidato do presidente Jair Bolsonaro do governo federal. Então, todos se mobilizaram em favor do Arthur Lira. Então, 3 bilhões de emendas, possibilidade, né, até de assumir ministérios, alguns partidos, PP, Ministério da Saúde. A volta de ministérios, inclusive, né, Diogo? O Ministério de Esportes, por exemplo. Democratas, pode assumir o Ministério da Educação. Ou seja, a divisão do Democratas também favoreceu o próprio Arthur Lira. Então, foi uma vitória, digamos assim, tranquila, né? Mais de 300 votos aí sobre o Baleia Rossi. O que acontece? Deram uma tranquilidade, por enquanto, o presidente Bolsonaro em relação aos pedidos de impeachment, né? A gente sabe que se o Baleia Rossi vencer essas eleições, vai sofrer uma pressão muito grande dos partidos de esquerda para colocar os pedidos de impeachment em pauta, já que são mais de 50 pedidos de impeachment. Então, dá uma sobrevida, uma tranquilidade ao presidente Bolsonaro em relação a isso. Os pedidos de impeachment não vão para frente, ali se depender do Arthur Lira. Não vai ter andamento. Não vai ter andamento, mais de 50 pedidos. Projetos que serão colocados em pauta também nesse ano, projeto armamentista, né, pauta de costumes também. Rodrigo Maia fez aquela pressão no final, dizendo que ia colocar em prática já no último dia também, enfim. Não deu, foi pressão como forma de pressionar. Que não surtiu efeito. O que acontece? Aí se fala, o presidente agora tem o controle da Câmara, né? Mas é importante destacar, aliás, eu sempre digo, quem tem o Centrão que tem o controle agora do presidente, porque quem sabe como é o Centrão. Né? O Centrão gosta de cargos, né? Gosta de emendas, e é uma forma insaciável do Centrão, que agora serão colocados vários projetos para apreciação, votação, e sabe como é? Toma lá da cá, tudo bem, a gente aprova aqui, mas a gente quer algo em troca. Então, o presidente, por outro lado, há uma certa tranquilidade em relação a isso, pedido de impeachment, projetos, mas sofrerá uma pressão muito maior em relação a essa questão de cargos, né, do tomar lá da cá por parte do Centrão, que vai colocar com certeza a faca no pescoço do presidente, tendo como líder principal Arthur Lira. Né? Cargos, emendas, investimentos nos estados dos deputados. Exatamente. Centrão que volta ao poder aí depois do Eduardo Cunha. Né? A gente sabe como era o modus operandi do Eduardo Cunha e do Centrão naquela época, volta agora também, agora com Arthur Lira. Então, o presidente que tome cuidado, né, em relação a isso. Por um lado é bom, mas por outro nem tanto, por conta dessa questão que vai ter que fatiar mais o governo, negociar mais o governo ainda. A gente vai seguir acompanhando, só lembrando que hoje vai ter início aí o Legislativo, os trabalhos na Câmara Municipal, ontem teve na Assembleia, a gente segue repercutindo também esse assunto, claro, ao longo da semana no Bom Dia Maranhão. Obrigado, John. Até amanhã. Tá aí John Coutrinho falando de política aqui no Bom Dia Maranhão, e o Bom Dia Maranhão fica por aqui. A todos uma ótima terça-feira, continue conosco, acompanhando nossa programação. Daqui a pouquinho, às 11 da manhã, tem Tudo de Bom. Logo depois, meio-dia, hora D também. E às 7h20 da noite tem o Jornal da Difusora. A gente finaliza por aqui o Bom Dia Maranhão com essa bela imagem ao vivo da Praça Benedito Leite, na região central de São Luís, no centro histórico da capital maranhense. A todos uma ótima terça-feira. A gente está de volta amanhã. Nosso encontro marcado. Todo o jornalismo da TV Difusora aqui a partir das 7 horas da manhã no Bom Dia Maranhão. Continue acompanhando a nossa programação. Até lá.